pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, na Moca, zona leste de São Paulo, ordenado em 1985, pedagogo, já ministrou aulas em algumas faculdades. Junto ao bispo Dom Luciano Pedro Mendes, fundou a Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo. Participou dos grupos de fundação da Pastoral da Criança e colaborou com a formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Atualmente, aos 71 anos, atua com grupos em situação de rua na cidade de São Paulo. Padre Júlio Lancelotti é vigário episcopal para a população de rua da Arquidiocese de São Paulo, comandada pelo cardeal Dom Odilo Scherer. No último domingo, o Papa Francisco o chamou de o mensageiro de Deus, na homilia do Papa Francisco do último domingo, e disse que o Padre Júlio consumiu a sua vida com os pobres. Boa noite, Padre Júlio Lancelotti, sua bênção e muito obrigado por estar conosco. Boa noite, um abraço a todos que nos acompanham, um abraço a você que teve muita paciência de esperar que eu passe aqui. Pergunta: como é para o senhor enfrentar o olhar dos que o recriminam, pelo fato do senhor dar voz e dar vez a essas pessoas? Eu complemento a pergunta da minha amiga dizendo: por que o Padre Júlio incomoda tanto e a quem que o Padre Júlio incomoda tanto? Pois eu sou muito sensível ao olhar. Eu acho que todos nós somos sensíveis ao olhar. Eu gosto muito daquela frase do Leonardo Boff, o grande teólogo, que diz que todo ponto de vista é a vista para um ponto. Eu acho que é a origem do conflito. A partir de que ponto a partir de onde você coloca para ver o que está acontecendo. Eu percebo muito os olhares de apoio, os olhares de carinho, mas também percebo os olhares de repulsa, os olhares de reprovação. Eu percebo estão lá perto da cidade, da paróquia, e quando nós estamos vendo que passa a cabeça, como diz o opiniões que existem, e a nossa ela é estruturada no conflito, ela é estruturada no conflito político e traz repulsa, isso traz do lado dos que estão por baixo. Então, extremamente muita tranquilidade de ter que enfrentar conflitos, de ter que enfrentar os que provam. Isso. E Padre Júlio, perdão, a sua fala está sendo um pouco cortada. O áudio está cortando, está sendo um pouco cortado. Não sei o que houve. Melhorou. Então, nós vivemos numa estrutura conflitiva. Eu acredito que um medo que nós não devemos de ter é o medo do conflito. O conflito está presente. E o conflito é presente nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo de interesses. Uns vão ganhar, outros vão perder. Eu prefiro sempre estar do lado dos que vão perder. Eu não quero estar do lado dos que ganham, principalmente dos que ganham pisando nos pobres, pisando nos fracos, pisando nos indefesos. Então, toda a trajetória que eu busquei viver está do lado de pessoas que são encarceradas, de pessoas presas, de pessoas privadas de liberdade, de pessoas que estão numa situação mais difícil, que têm que lutar para sobreviver, uma dura luta.
E isso é assim mesmo. Essa sociedade, essa necropolítica que comanda a nossa sociedade, que comanda esse sistema, que é um sistema necrófilo, um sistema que mata, um sistema que não quer os insignificantes, que não quer aqueles que não contam, um sistema que descarta. Então, é isso que vai acontecer. É interessante, um secretário da Educação aqui de São Paulo, numa ocasião me chamou e disse: venha conhecer aqui o programa que nós fizemos na nossa Secretaria da Educação. É um programa que vai premiar e que vai abrir possibilidades para os melhores alunos. Então, os melhores alunos vão conseguir bolsa de estudos, viagens, cursos de complementação, vão conseguir uma porção de coisas. Ele me contou todo o programa, eu falei, que interessante, muito bom. Mas eu queria fazer uma pergunta. E o que vai ser feito com os piores? Porque os melhores vão ganhar esses prêmios. E os piores? E aqueles que têm mais dificuldade para aprender? E os que não aprendem? E os que têm mais problemas? E aqueles que são considerados na escola insuportáveis, indisciplinados? O que é que vai ser feito por eles? Eu não tinha pensado nisso. Então é bom pensar. É bom pensar. Eu lembro na escola, que nas classes onde eu frequentava, tinha a fila A, a fila B e a fila C. Não sei se vocês chegaram a conhecer isso. A fila A era dos que tinham nota baixa, a fila B a fila C, e eu sempre estava na fila dos piores. E aí sempre era uma frustração para mim que quando vinha a prova ia mudar de fila. E quantas vezes eu não mudei de fila? Eu continuava sempre naquela mesma fila. E muitas vezes os que têm mais dificuldade precisam de mais atenção. Os que precisam de maior empenho. Eu lembro muito nas minhas experiências como professor, eu gostava muito de ficar com as classes de alfabetização. E sempre me davam as classes dos que eram considerados os piores alunos, os que não aprendiam. Então, aqueles, essa classe dá para ele lá. E era interessante que tinha um pátio grande lá num lugar que eu trabalhava, e quando os professores chegavam e chamavam, alguns tinham dificuldade de ir. E a minha turma toda vinha correndo para ir para a sala de aula comigo. E o pessoal dizia, o que será que tem nessa sala de aula que eles vão tudo na sala? As alunas vêm todos correndo. Porque na minha sala tinha um armário bem grande, cheio de brinquedos. Então, quando a gente fazia as tarefas, era ainda um método silábico, que tinha dificuldade. Depois nós começamos com um método mais construtivista, e foi muito interessante. Mas nas nossas salas de aula, a gente dançava muito, construía muito. Eu gostei muito na pedagogia, da pedagogia do Freinet, de construir. Então, nós construíamos brinquedos, nós construíamos as coisas. Nós tínhamos um período da nossa aula que era de exploração. Então, a gente saía para explorar o ambiente, explorar a região onde nós estávamos, e aí fazíamos uma catação de coisas, de coisas que estavam jogadas, às vezes inservíveis, e levávamos tudo para a nossa sala. E na nossa sala de aula tinha uma oficina, e nós construíamos as coisas. Também era muito interessante, numa das salas de aula onde eu fiquei muito tempo, a nossa sala era um círculo, e no centro tinha uma mesa com todo o material, pincéis, tinta, lápis de cor, tesoura, cola, papéis, e todos ficavam em círculo, e eu também ficava no círculo com eles, e todos podiam vir buscar as coisas que necessitavam e colocava. Então era uma coisa muito colaborativa e uma construção muito
coletiva e não querendo nada individualizado. Eu lembro numa classe com alunas que tinham muita dificuldade de aprendizagem e naquela época chamavam de aprendizagem lenta. Na verdade, eram métodos também inadequados. E eu usava muito a dança, a música. Não sei se você lembra, naquele tempo a gente chamava de long play, os discos de vinil. O LP. E tinha o dos Saltimbancos, do Chico Buarque. E aquele era o nosso LP preferido. E nós ouvíamos a música e depois dançávamos e encenávamos a música. E um dia a diretora ouviu que estava muita festa na minha sala e foi lá e nós estávamos ouvindo e cantando aquela música, uma música do burro. Lá, 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 lá. E as alunas tinham me vestido de burro de jornal. Então, com rabo, com orelha e tudo, e eu ia dançando na frente e todas as alunas dançando atrás. Então, era uma sala de aula muito festiva, com muito jogo, com muita brincadeira, com muito sensorial, com muita dança, com muita descoberta, e usávamos as linguagens que elas mais gostavam, principalmente a música, a dança, o corpo, o olfato, o sentido visual. E aí as crianças aprendiam e desenvolviam lateralidade, desenvolviam conceitos que são importantes para a alfabetização, dentro e fora, atrás, diante, direito, esquerdo, em cima, embaixo. E a gente fazia tudo isso com dança, com brinquedos, brincando muito. Então, uma das coisas que eu aprendi muito nessa experiência na sala de aula foi a importância e a seriedade do brincar. Como brincar é o trabalho mais importante